Graças e paz. Deus abençoe os amados irmãos. Possamos estar cada dia mais com esse coração grato a Deus por todas as maravilhas que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Queridos, abram suas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Antes da nossa conferência de aniversário, nós trabalhamos duas temáticas interessantes. Uma, de como viver bem em todos os momentos, e a segunda, onde refletimos sobre uma pergunta: quem é o seu Deus? E aí viemos de uma conferência abençoada, onde trabalhamos a temática, onde nos falava a respeito de criarmos relacionamentos saudáveis, para que assim pudéssemos colher discípulos. Misericórdia, foi semana passada, mas só foi a banda de cá. Vamos ver se a banda de cá consegue também, né? Estabelecendo relacionamentos saudáveis para podermos fazer discípulos. Que legal! Agora ficou forte. Agora ficou bem forte. Então, como vimos antes da nossa conferência, o nosso amiguinho Neemias, ele nos ensinou como viver bem durante a nossa estadia aqui na terra. E o nosso coleguinha Moisés, inspirado pelo Santo Espírito, ele transmitiu para todos nós o dever e como adorarmos a Deus. E hoje nós vamos ver com o nosso amiguíssimo Daniel como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos ver através da vida de Daniel como todas as coisas podem estar cooperando, como todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos estar centrados, que possamos estar compenetrados em ouvir não o que eu tenho para falar, e sim o que Deus tem para transmitir para cada um dos amados. Nós vamos ler o versículo de número 28 do capítulo 6, vamos orar, e depois nós vamos trabalhando do início até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 6, versículo 28. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de o Senhor conceder a cada um de nós de ouvir a Tua palavra, Pai. Te agradecemos por tudo que Tu és. Te agradecemos pelas maravilhas ao qual o Senhor derrama sobre cada um dos Teus filhos. Muito obrigado, Pai. Transmite ao nosso coração
tudo aquilo que o Senhor deseja. Que a tua palavra esteja guardada dentro do nosso peito, para que cada vez venhamos a pecar menos contra ti. Que o teu nome cresça e o meu diminua, Pai. E que possamos ouvir, guardar e praticar tudo ao qual o Senhor tem transmitido para nós. Muito obrigado mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer inicialmente um panorama sobre a vida do Daniel. A vida de Daniel, ela foi virada de cabeça para baixo aos seus 17 anos de idade. Por volta entre 16 e 17 anos, um jovem chamado Daniel, ele teve que sair do convívio do seu lar. Daniel era uma pessoa que tinha sido criada na mais alta nobreza do povo judeu. E aí, ainda adolescente, ele foi capturado, junto com alguns outros da sua faixa etária, e foi levado à força de Jerusalém até a Babilônia, onde lá quem reinava à época era o rei Nabucodonosor. Pouco depois da chegada de Daniel até aquele lugar, junto com seus amigos da realeza judaica, Daniel começou a ser treinado. Daniel começou a ser instruído. Daniel começou a ser ensinado a viver naquela situação onde ele ali estava. E Daniel, ele serviu a 4 reis. Ele serviu ao rei Nabucodonosor, ele serviu ao rei Belsazar, ele serviu ao rei Dário e ele serviu ao rei Ciro. Daniel, ele passou por 3 monarcas, ele passou por 4 pessoas que estavam à sua frente. E é interessante que este servo, chamado Daniel, ele foi alguém que entendeu o propósito ao qual Deus tinha o chamado. Os amados sabiam que Daniel, ele nunca retornou a Jerusalém depois da sua saída do exílio. Daniel, ele saiu aos 16 ou 17 anos e ele passou o restante da sua vida toda exilado. Daniel, ele não voltou a Jerusalém. Por mais que ao final da história de Daniel nós saibamos como é, ele tornou-se uma pessoa muito grande dentro daquele lugar, mas ele não retornou. Daniel, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. Ele sabia aonde ele tinha que estar, como ele tinha que ficar, aonde ele tinha que permanecer, como ele tinha que chegar, aonde ele tinha que sair. E é interessante porque nós vemos dentro desse processo da vida de Daniel todas as coisas cooperando para o bem de um servo que amou e ama muito a Deus. Então esse panorama da vida de Daniel faz com que nós venhamos a entender um pouco como a história ela está sendo transmitida. E aí, quando nós chegamos no texto do capítulo 6 de Daniel, nós vamos discorrer sobre o texto todo e vamos estar extraindo algumas lições muito boas. E com a ação do Espírito Santo, a gente vai ter o privilégio de poder colocar em prática tudo aquilo que vamos estar aprendendo com alguém que sofreu, que passou dificuldades, mas que entendeu qual era o propósito da sua vida. E essa é uma pergunta que fica inicialmente para cada um de nós: qual o meu propósito? Qual o seu propósito? E é interessante que do versículo 1 até o versículo 6, diz a palavra do Senhor: o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas.
O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionasse os altos funcionários e protegesse os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Queridos, esses 3 primeiros versículos, eles trazem para nós uma conotação interessante. Quando nós escutamos, quando nós ouvimos, quando soa aos nossos ouvidos a ideia de que um rei treinou pessoas, capacitou pessoas, esteve próximo a pessoas, e o reino ele se expandiu de uma maneira tal. Estamos falando aqui do reino persa, um reino que dominou o mundo. E aí, quando esse reino se expande, o rei ele percebe que precisa dividir esse reinado e colocar pessoas para governar esses reinos, esses distritos, e colocar outras pessoas acima dessas. Isso soa peculiar para os amados irmãos? Algo que tem sido falado já por algum tempo aos amados irmãos, consegue ser identificado através desse trecho? Será que nós não estamos vendo aqui no verso 1 até o verso de número 3, sendo colocado em prática por alguém que nem sabia que isso existia, um primeiro princípio, ou melhor, um princípio da igreja multiplicadora, que é a formação de líderes. Queridos, nós conseguimos identificar que Daniel ele tinha sido treinado, ele tinha sido discipulado, o rei tinha visto Daniel atuando, Daniel via como o rei trabalhava, e daí veio algo chamado de multiplicação. É interessante porque isso transmite para nós a necessidade do acompanhamento. Daniel teve quantos anos de treinamento? Quantos anos Daniel teve de treinamento? Lembra não? Quando chegar em casa assista, que está gravado, porque eu já falei no início. 3 anos de treinamento. Daniel passou 3 anos aprendendo. Lembra daquela historinha lá atrás, que ele ia ser chamado para comer na roda lá do rei, e ele propôs no seu coração que não estaria, e aí fez um acerto com a pessoa que servia a comida, dizendo que ia passar um período comendo apenas frutas e legumes, e se ele não estivesse forte mais do que os outros, ele poderia fazer com que o que ele quisesse. E aí aprove a Deus que quando passasse aquele período, Daniel e os seus amigos eram os que estavam mais fortes. Não é assim a historinha? É assim ou não? Se o amado não conhece, vamos ler aí o capítulo 1 de Daniel e vendo aí um pouquinho da história. Então Daniel ele passou um período sendo treinado. Ele passou um período onde ele estava lado a lado com os seus discipuladores. Ele passou um período onde ele estava aprendendo como fazer, onde fazer, o que fazer, onde estar, onde não estar. E chegou um momento que o rei precisou dividir aquele grupo. E aí ele fez aquela multiplicação. E como eu falei, isso transmite para nós a importância e a necessidade de discipularmos, de treinarmos, de liderarmos, de termos pessoas ao qual estão ao nosso lado para aprender. Para aprender um pouco daquilo que Deus transmitiu para cada um de nós. O rei, ele conseguiria manter o seu império sozinho? Não conseguiria. Ele conseguiria pegar qualquer um e colocar à frente daquelas províncias? Conseguiria? Ele até poderia fazer, mas provavelmente não iria dar certo. Então ele precisava capacitar. E é interessante que nós vemos isso ao nosso redor. No nosso trabalho,
quando nós somos profissionais e chega um ajudante para trabalhar conosco, ele cola na gente. E aí se o irmão Dão está mexendo numa tomada, ele está lá bem pertinho, né, Dão? Ele pergunta: esse fio vermelho é para quê? E esse fio branco é para quê? E por que o branco é branco e o vermelho é vermelho? Não é assim que acontece? E aí ele vai aprendendo, e aí ele vai caminhando, e aí o irmão Dão vai achando chato, porque ele está muito perto. Vai mais para lá, meu filho, você está muito colado perto de mim. E as perguntas, umas perguntas que não é tão boa às vezes. Não é assim, Dão? Mas nós estamos discipulando, nós estamos ensinando. E daqui a um pouco o irmão Dão vai ter um discípulo ao qual ele vai ter a confiança de que se alguém ligar para ele e dizer: irmão Dão, eu estou precisando do seu serviço, ele diz: eu estou ocupado, mas eu mando Marcos. Chama o bombeiro porque pode pegar fogo. Queridos, a importância de nós estarmos à semelhança que vemos no versículo 1 ao versículo 3 de Daniel capítulo 6, a importância de nós estarmos multiplicando e discipulando é maravilhosa. E é interessante, porque Daniel ele foi treinado para proteger os interesses de quem? Do rei. Ele foi treinado para proteger os interesses do rei. E nós estamos sendo treinados para levar mais pessoas para o céu, através de relacionamentos discipuladores, demonstrando Cristo na prática. O seu treinamento é para levar pessoas para o céu. O seu treinamento é para ganhar almas para Cristo. Você já viu anjo evangelizando? Já viu? Anjo tem um bocado de trabalho. Ele trabalha lá no céu. De vez em quando Deus manda um para acabar com uma guerra. Aí mata uns 180 mil. Aí depois ele manda outro ali para confundir um negocinho. Mas para evangelizar, para discipular, para estar perto, não tem. É eu e você. Somos eu e você. E é interessante porque nós vemos isso no versículo 1 ao versículo 3, essa multiplicação, a necessidade de um acompanhamento, a necessidade de um treinamento. E vemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Qual o seu propósito? Nós vimos aqui, nessa introdução, a importância de nos relacionarmos, a importância de estarmos cada vez mais unidos com outras pessoas, para levar este evangelho até que ele venha. Versículo 4 até o versículo 9, nós vamos começar aqui a ter algumas dificuldades. No versículo 4 ao versículo 9 diz o seguinte: os outros administradores e altos funcionários começavam a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram: que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordens para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine esta lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou a lei. Amados, aqui começa as dúvidas. Como todas as coisas cooperam?
como todas as coisas cooperam. Quando as situações elas estão tranquilas, agradáveis e favoráveis, afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se torna fácil. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a complicar, quando nós não conseguimos ver mais aquela luzinha que estava lá no fundo, nós começamos a nos questionar: como isto pode estar cooperando para o meu bem? Daniel, ele era alguém naquele momento que precisava ser abatido. Daniel era alguém naquele momento que precisava ser extirpado. Se os amados prestarem atenção, as pessoas que estavam ali não estavam preocupadas em prender Daniel. Elas estavam querendo acabar com a vida de Daniel. Amados, assim como eu e você, nós somos alvos diariamente. Daniel, ele era um alvo a ser derrubado. Daniel era alguém ao qual olhavam para ele e diziam: não, esse aí tem que cair. Amados, todos os dias, a começar de mim, você é observado de cima a baixo, não pelas pessoas, porque a sua luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades, as hostes espirituais. Todos os dias você é olhado de cima a baixo e é afirmado para você: esse aí tem que cair, esse aí tem que ser abatido, esse tem que ser derrubado. Amados, nós somos alvo diariamente por aquele que quer destruir a nossa alma. O objetivo dos adversários de Daniel não era desmoralizá-lo, e sim matá-lo. Eles conheciam tanto Daniel que sabiam que ele não iria cumprir o decreto do rei. Quando eles procuraram achar alguma falha em Daniel e não conseguiram, eles tinham certeza que nesta Daniel ia cair. Eles tinham certeza que Daniel não iria cumprir o decreto do rei. Amados, nesse ponto, me lembra uma pergunta que eu escutei há um tempo atrás, que diz o seguinte: se o nosso país, o Brasil, ele entrasse em perseguição, uma perseguição ferrenha ao cristianismo, será que alguém teria argumento suficiente para lhe prender? Será que alguém teria argumento suficiente para me prender? Será que alguém teria um argumento para olhar para você e dizer: não, este daí tem que ser abatido, este daí tem que ser derrubado, este daí de fato é um potencial inimigo para nós? Queridos, isso é bem interessante, porque, como eu falei, aquelas pessoas sabiam que Daniel não ia recuar. Por isso, usaram essa estratégia. E a mim e a você, será que temos passado esse testemunho às pessoas que estão ao nosso redor, demonstrando que cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Daniel, quando ele não recuou, Daniel, quando ele não deu um passo atrás, Daniel, quando ele disse: eu vou me permanecer firme, fazendo o que eu sempre tenho feito, ele demonstrou àquelas pessoas, primeiro, a crença em um Deus vivo. Segundo, que tinha alguma coisa na cabeça dele que fazia com que ele continuasse perseverando. Aquelas pessoas que estavam ali tinham plena certeza do testemunho que aquele homem dava. Aquelas pessoas ali, elas tinham plena convicção de quem era aquele que estava na frente deles. Amados, eu me pergunto como esse testemunho ele tem sido transmitido
para aqueles que estão ali fora. Porque aqui, todo mundo sabe que eu e você somos cristãos. Aqui, todo mundo sabe que eu e você cremos num Deus vivo. E lá fora, como está esse processo? E lá fora, as pessoas têm olhado para nós não pela forma que nós nos vestimos, não por vezes pela forma com que nós falamos, mas sim com as ações práticas ao qual nós temos, de tentar cada vez mais levar o amor. E às vezes quando eu falo amor, não é às vezes só passando a mão na cabeça, é levar o amor de Cristo na prática. Como tem sido, amados, esse testemunho? Lembre-se, os inimigos de Daniel, eles não estavam preocupados em tirar algo dele. Eles estavam preocupados em acabar com ele. Acabar com ele. E é interessante que não é diferente comigo e com você. É interessante que querem matar-nos o tempo todo. Mas às vezes nós imaginamos que é a morte física, mas não. Todos os nossos dias nós somos afligidos a matarmos um pouquinho a nossa espiritualidade, o seu desejo de servir, o seu desejo de estar com o corpo de Cristo, o seu desejo de amar o seu irmão, o seu desejo de estar mais próximo. E tudo isso vai nos matando aos poucos, nos enchendo de atividades, nos enchendo de problemas, nos enchendo de situações que às vezes nós não temos nem tempo para respirar. E essa estratégia por vezes é usada contra mim e contra você. A estratégia que foi usada para acabar com Daniel foi usar um decreto onde ele iria cair. E a estratégia que é usada comigo e com você não é igual a de Daniel, porque nós não somos igual a Daniel. Mas a estratégia, ela existe. E essa estratégia faz com que cada vez mais você seja sufocado. Sufocado a quê? O que é que queriam que Daniel fizesse? Negasse o Deus dele. E o que é que o inimigo quer que nós façamos? Venhamos alegar o nosso Deus. E as estratégias, elas são diversas. É interessante que do versículo 10 ao versículo 17, nós vemos que o plano deu certo. O plano dos satrapas, o plano dos governadores, ele deu certo. Daniel não recuou. Mas é interessante que neste momento nós vemos a glória de Deus, ela sendo manifestada. Pois em meio à dificuldade, onde a sua vida estava sendo colocada em perigo, Daniel julga que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, diz que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Mas nós devemos temer aquele que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Amados, pelo fato de Daniel obedecer a Deus, o que ele ganhou? Sombra e água fresca. Oxe, foi não? Rapaz, foi. Ele não obedeceu? Quando a gente obedece, não dá tudo certo? Quando a gente obedece, não dá tudo certo? Queridos, nós já falamos sobre isso. A obediência ao nosso Deus não é sinônimo de vida fácil. E até às vezes, se o negócio está muito fácil, possa ser que de fato nós não estejamos obedecendo. E quando eu falo aqui de situações, eu não falo
só nossas, e sim na Bíblia. Nós não conseguimos identificar servos de Deus que tenham tido uma vida tranquila. E quando falamos de vida tranquila, eu não estou falando do trivial, do problema em casa, do problema na rua, do problema na faculdade, do problema no trabalho, da falta de alimento, porque isso são as situações do dia a dia. Quando eu falo os problemas que têm afligido os servos de Deus, são problemas como o de Daniel, que colocam em xeque a sua adoração, e colocam em xeque o negar a Deus e o obedecer à carne. Nós não conseguimos enxergar na trajetória dos homens de Deus pessoas que tiveram uma vida fácil em relação a isso, a essa dicotomia em obedecer a Deus ou dar vazão ao que eu imagino ser correto. Porque os problemas do dia a dia, enquanto houver mundo, vão acabar? Vão continuar. Mas existe algo, assim como vimos aqui na vida de Daniel, que colocam em xeque essa adoração, e colocam em xeque os planos que Deus tem para cada um de nós. Porém Daniel, ele confiou em Deus. Porém Daniel, ele não arredou o pé. Porém Daniel, ele não cedeu 1 milímetro sequer. E é interessante que nos versos 18 até o verso de número 24, nós vamos ver que no meio a tudo isso, o plano de Deus já estava em progressão. Lembre-se, todas as coisas... Foi bom, para ensaio. Vamos de novo? Lembre-se que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Versículo 18 a 24. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos seus divertimentos normais e não conseguiu dormir a noite toda. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que viva o rei para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeste mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirasse Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Os leões os atacaram e os despedaçaram, antes mesmo que chegassem ao fundo da cova. Amados, podemos agora estar afirmando: olha só, está vendo que obedecer é melhor? Daniel obedeceu e se livrou dos leões. Amados, a centralidade desse texto não está apenas em eu receber ou não um livramento, não está apenas em eu ter ou não uma bênção, não está apenas em eu receber algo ou não receber algo. O centro deste texto é que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos. Tiveram várias pessoas na história da Bíblia que obedeceram e não foram livradas. João Batista obedeceu, foi livrado. O que aconteceu com ele? Cabecinha decapitada. Os apóstolos obedeceram. O que aconteceu com eles? Morreu a grande maioria. Só o outro Joãozinho, o evangelista, que morreu numa ilha, numa sombra, tomando água de coco.
Não foi assim? Não, preso, exilado, numa ilha chamada um presídio. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Ele obedeceu em todos os momentos e não foi poupado. Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, vemos o primeiro mártir após Cristo, o jovem Estevão, sendo apedrejado por obedecer a Deus. Queridos, a gente precisa guardar em nossa mente que o propósito principal de Deus na nossa vida, por vezes não é o que eu estou vendo, e sim o que Deus está por trás daquilo. Vamos lá ver o cooperar de Deus nessa situação. Versículo 14, o rei tenta intervir para salvar Daniel. Versículo 18, o rei ora a um Deus que ele não conhecia de andar junto, e sim de ouvir falar, e ainda não dorme. No verso 19, o rei corre até Daniel, crendo que o Deus de Daniel tinha o livrado da morte. No verso 20, nós vemos a alegria no rosto de um pagão que não conhecia a Deus, que não adorava a Deus, em ver a glória dele sendo manifestada. Nos versos do 26 ao 28, o rei baixa um decreto, afirmando que toda adoração será feita a um único Deus, o Deus vivo, cujo domínio não tem fim, e reinado nunca será destruído. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Amados, Daniel poderia baixar esse decreto? Daniel poderia baixar esse decreto? Daniel poderia dizer que era o Deus dele que iria ser adorado durante um período dentro todo o mundo? Lembra no início que eu falei que o reinado persa dominava tudo? Tudo era dominado pelos persas. Daniel tinha essa condição? Deus, ele demonstra didaticamente quem ele é, aquele rei, fazendo assim com que o seu nome venha a ser glorificado. Daniel confirma mais uma vez que foi chamado para cumprir um propósito, e na trajetória desse feito, todas as coisas iam cooperar para a sua conclusão. Não importava para Daniel se o sangue viesse na canela, não importava para ele o que ele iria perder, o que iriam falar, qual renúncia haveria ele de fazer, porque ele tinha uma certeza que tudo aquilo ia cooperar, pois ele sabia o chamado de Deus para a sua vida. Queridos, o foco hoje aqui não é leão, o foco hoje aqui não foi a oração de Daniel, o foco hoje aqui é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O foco é que você tenha um propósito, e que esse propósito é maior do que você, é maior do que você imagina, é maior do que a sua compreensão. Mas para que esse propósito seja executado, eu preciso ter, como Daniel, a certeza de que Deus está me chamando. Eu preciso, como Daniel, ter a certeza de que aquilo que por vezes eu não estou entendendo vai cooperar para o meu bem. Quais dificuldades nós temos passado? Quais provas, batalhas, uma mais árdua do que a outra? Amados, o Salmo ele diz que quando nós estamos assim, nós precisamos olhar para onde? Olhar para onde? Para o monte, para o alto, porque é de lá que vem esse socorro. E creia que o plano de Deus para tudo isso é muito maior do que você pode imaginar. Creia que Ele está sobre o controle de tudo e que todas as coisas cooperam. Mas para isso, avance, busque, sirva, não desista. Amados, imaginamos que passaremos
melhor pelas dificuldades, renunciando a Deus por vezes. Daniel, ele tinha uma escolha: ir para a cova do leão ou obedecer ao rei. Ele tinha um problema ali no meio. Tinha ou não tinha? Ele tinha um problema ali no meio, ele tinha uma dificuldade para resolver, ele tinha alguma coisa que estava colocando em xeque, e ele precisava dar um passo para trás, ele precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo e tomar uma decisão. Às vezes, nós estamos em meio a toda essa turbulência e imaginamos na nossa mente que renunciar a Deus seja a solução. Se eu estou passando por uma adversidade no trabalho, o que é que eu faço? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais hora extra, eu preciso ter mais efetividade, logo eu vou ficar mais cansado, logo eu vou ter menos tempo, logo eu vou ficar mais afadigado. Se eu tenho uma dificuldade no meu casamento, eu tenho certeza que, priorizando não a Deus e por vezes o cônjuge, eu vou ter a melhor aceitação. Se eu tenho uma dificuldade entre o emprego, eu imagino que ele vai sair pelos meus dedos. Se eu tenho uma dificuldade na finança, eu vou achar que eu tenho que resolver ela, e para isso eu acabo me afastando de Deus. Qual é a sua escolha? Amados, esse texto é bem interessante, de Marcos capítulo 10, versículo 28, versículo 29 e 30, que diz o seguinte: Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campo, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campo, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. A ideia aqui, queridos, não é deixar a casa e virar hippie. A ideia aqui não é deixar o trabalho e fazer paz e amor e viver de artesanato ali na praça. A ideia aqui não é chegar amanhã e dar uma bicuda na digníssima ou um bicudo no digníssimo. A ideia aqui, queridos, é crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E necessário nos é obedecer a Deus e não aos homens. Queridos, eu fico imaginando qual foi a oração de Daniel quando ele foi lá para a casa dele. Eu imagino que ele possa ter falado assim: Deus, teu é o meu coração, eu vivo só para ti, o meu desejo é a minha vida é tua, cumpre os teus propósitos na minha vida. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. A situação não está fácil, a turma está querendo me derrubar, o bicho está pegando, mas seja feita a tua vontade, sempre no meu coração. Queridos, mais uma vez, você está na alça de mira daquele que quer lhe destruir. E as estratégias, elas são diversas. As estratégias para enfraquecer a sua espiritualidade, o seu desejo de servir, o seu desejo de estar em comunhão, o seu desejo de orar, o seu desejo de ler a palavra, o seu desejo de amar o seu próximo, o seu desejo de se relacionar, o seu desejo de discipular, todos os dias eles são minados, todos os dias eles são ali tentados a que cada vez mais você ceda. Mas tenha certeza que se estivermos firmes como Daniel, o propósito de Deus, que é muito maior do que nos livrar de qualquer dificuldade,
que é muito maior do que nos livrar de qualquer situação que possa fazer nos afligir a nossa pele, que o propósito maior de Deus, ele vai se cumprir. Mas para isso, eu preciso estar firme, como Daniel esteve. Eu preciso crer que Deus, Ele quer a mim e a você como um todo. Ele não quer um pedaço seu, Ele não quer uma parte sua, Ele não quer um terço seu. Ele quer você por completo. Ele quer você por inteiro. E com Deus, a gente sabe que não tem meio termo. Ou é tudo, ou é tudo, ou é nada. Não existe meia adoração. Existe uma adoração em espírito e em verdade. Que estejamos fazendo essa oração que eu li aqui para vocês com o nosso coração para o nosso Senhor Deus, e possamos estar afirmando a Ele que nós só vivemos para Ele, que o nosso desejo é para Ele, que o propósito ao qual Ele tem para nós, que se cumpra na nossa vida, porque é para isso e por isso que nós somos chamados.